amados, boa noite, Deus abençoe a todos. Eu queria, antes de mais nada, orar ao Senhor. Por mais que nós estejamos aqui num momento democrático, estamos numa liderança do Conselho de Pastores, somos, como cada um aqui creio ser, também somos homens de Deus, não fazemos nada sem a direção de Deus. E nós queremos orar ao Senhor, pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, para que tudo aquilo que hoje aqui for dito seja para acrescentar para o nosso município. Queremos que nós não estamos aqui para dividir, mas para contribuir para o bem de cada cidadão dessa cidade, e eu creio que também para o bem de cada cidadão desse país, para que aquilo que aconteça aqui seja exemplo, cada canto desse país, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedir a bênção do Senhor. Pai amado, nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos pela Tua presença aqui, a despeito de tudo que tem acontecido. Cremos que é desejo do Senhor abençoar este lugar, abençoar esta cidade, abençoar a cada cidadão, abençoar a cada candidato a Deus, à prefeitura desta cidade. Pai, pedimos a Tua direção, que o Teu Espírito esteja sobre este lugar, lançando por terra toda a intenção contrária, toda altivez, toda soberba, tudo aquilo, ó Deus, que não condiz com o homem, segundo o Teu coração. Pai, nós pedimos a Tua direção, a nós que estaremos na direção deste debate, aqueles que hão de usar da palavra, aqueles que estão aqui, ó Deus, para conhecer um pouco mais dos seus candidatos, e a todos que estão até mesmo lá fora ouvindo, ó Deus, essa palavra, e que vão fazer parte, Senhor, deste momento tão importante da nossa cidade. Rogamos as Tuas bênçãos e as Tuas misericórdias sobre a nossa vida. Nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus, o nosso único Senhor. Amém e amém. Amados, eu quero, antes de mais nada, fazer alguns agradecimentos, primeiro aos pastores da nossa cidade, que estão dando o prazer da sua presença, a todos os líderes também aqui junto a nós, líderes das instituições, que são muitas, não cabe aqui falar de cada uma, né? Estaremos gastando bastante tempo nisso, mas somos gratos pela presença de cada um de vocês nesse momento tão importante, ao Tebar e a sua administração, aos candidatos, os seus assessores, todos que com eles estão trabalhando nessa empreitada aí para esse ano, e agradecer também aqueles que estão lá do lado de fora, preocupados com o futuro da nossa cidade. Queremos inclusive pedir, a gente tem sabido de algumas coisas, que o nosso intuito, amado, é trazer algo bom para a cidade. Briga não leva a lugar algum. Eu que não gostaria de pedir que nós estivéssemos respeitando uns aos outros aqui, para que, como cidadãos, pudéssemos estar tomando uma atitude sã, consciente, e que fosse bom para a nossa cidade. Muitas vezes estamos aqui defendendo um ou outro candidato, mas ele mora ao lado da nossa casa, ele é amigo nosso, quem sabe de anos, e às vezes por uma palavra maldita num determinado momento, nós perdemos um grande amigo. Então vamos estar aqui sim defendendo a nossa causa, vamos estar aqui discutindo algumas coisas, mas que tudo contribua para a glória do Senhor, para que essa cidade seja de fato uma cidade abençoadíssima, em nome de Jesus. Amém? Eu queria ler um texto da palavra de Deus, e antes de ler um breve comentário, eu queria parabenizar os candidatos a prefeito dessa cidade. Você vê como é difícil, né, liderar aqui 250, 300 pessoas. É muito difícil. Eu não sei como é que seria eu, se eu fosse você, eu desistia hoje. Porque uma cidade, então, a dificuldade é ainda maior. Mas eu quero que, ainda que qualquer coisa seja dita, que eu vote em alguém, que o Cássio e os diretores desse conselho votem em pessoas diferentes. Todos nós estamos imbuídos no mesmo propósito de orar pela nossa cidade e por qualquer administrador que sentar lá naquela cadeira e administrar essa cidade. Vai ter, com certeza, diferente de muitos que dizem o contrário, vai ter o apoio, a oração, a intercessão do Conselho de Pastores. Ainda que o meu candidato não vença, ainda que o candidato do pastor não vença, nós seremos aqui intercessores daqueles que vão estar assumindo o governo dessa cidade. E eu creio que cada homem de Deus, cada pastor, pastora, ministro de Deus nesse lugar, também tem a mesma ideia, e vamos estar unidos aí orando pela administração da nossa cidade. Amém? Eu queria ler um texto rapidamente para a nossa meditação bem breve, que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses,
no capítulo 2, quando Paulo diz assim à igreja: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Eu acho que nós poderíamos sair daqui com muito aprendizado nessa palavra. Cada candidato, cada um que tem trabalhado nesse intuito, não é quem sabe aquilo que pensa ser. Muitas vezes nós assumimos determinadas posições que achamos que porque chegamos em determinadas posições estamos acima de alguém. Pobre coitado aquele que assim pensa. Quanto maior o nosso cargo, maior a nossa obrigação de servir. Eu creio que aquele que assumir a primeira cadeira desse município será o principal, o maior devedor desta cidade, de servir a esta cidade. E eu creio que isso não é desonra, pelo contrário, é honra, porque Deus tem dado a oportunidade de assumir e abençoar uma cidade. Tenho dito na igreja que quem mais deve servir sou eu, o pastor presidente da igreja. Eu não estou acima de ninguém, e não há qualquer um cargo que possa me colocar acima de qualquer um outro. Qualquer cargo que venhamos assumir é para abençoar a nossa comunidade. Alguém uma vez disse para Jesus da possibilidade que ele teria de condená-lo ou não. E Jesus disse para ele: Pilatos, você só pode fazer isso porque a autoridade que você tem vem do meu Pai. Eu acho que nós devemos, diante de qualquer desafio, seja aqui, seja no nosso trabalho, seja na nossa igreja, em qualquer instante da nossa vida, entender que em qualquer lugar que Deus nos colocar, Ele colocou centenas, quem sabe milhares de pessoas, que de fato são aqueles com quem Deus tem se preocupado e nos usa como vaso nas mãos dele para abençoar aqueles que estão abaixo de nós, para que nós o servamos. Amém? Você saia daqui, amado, ainda que confuso em quem votar, eu creio que não, mas que saia com uma coisa: tudo que recebemos vem das mãos de Deus, e se vem das mãos de Deus e colocamos para abençoar os outros, pode ter certeza que Deus tem muito mais para nós. Eu tenho dito à minha igreja que aquilo que a nossa geração precisa, Deus tem dado à nossa igreja. A nossa igreja, quando eu digo a igreja de Jesus, aqueles que de fato têm buscado no Senhor, eu tenho certeza que seremos vasos quando esvaziarmos de nós mesmos e entendermos que toda a glória é para o nosso Deus, o único merecedor de todo louvor e de toda a glória. Amém? Não somos mais do que ninguém. O próprio Jesus Cristo, que a Bíblia diz que ainda que fosse o próprio Deus, esvaziou-se, aniquilou-se, colocou de lado o seu título e humilhou-se até a morte, e morte de cruz. E diz a palavra, foi obediente. Talvez isso esteja sumindo no nosso vocabulário, mas eu tenho certeza que aqueles que aprendem dessa forma serão grandes homens, grandes mulheres usadas por Deus nesta geração, seja na sua igreja, seja no seu ministério, seja na direção da cidade, seja na direção da empresa que for, vai ser uma bênção, e essa cidade ou esta empresa será muito feliz. Quando o justo assume a direção, diz a palavra de Deus que a cidade prospera, ela se alegra. Esse é o desejo do nosso coração. E ser justo
é trazer igualdade, é trazer justiça. Nós temos visto o Brasil afora um trampolim nos governos, quaisquer que forem, muitas vezes pela corrupção, pelo ganho fácil, mas todos nós vemos o quanto é curto a carreira de pessoas dessa forma. Que toda a glória seja dada ao Senhor, e aquele que estiver na direção, tenha a nossa intercessão, a nossa oração, e que Deus seja o único Senhor dessa cidade, em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe, me perdoe falar um pouco, quem sabe não estava aí no protocolo, mas eu queria agradecer a atenção e colocar isso, porque como homens de Deus não poderíamos deixar de falar daquilo que Deus tem nos dado para essa cidade, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar à frente a compor a mesa, juntamente com o seu vice, os candidatos, creio que já está ali na ordem alfabética, Hernani Bilotti Primazzi, o seu vice Wagner Teixeira. Candidato a prefeito Felipe Augusto. E o seu vice Paulo Henrique Ribeiro Santana, PH. Candidato Felipe Souza Puga. Fernando Souza Puga. E a vice Elizabeth Barbosa de Aquino. Erro aqui, o problema foi do nosso amado aqui. Candidato a prefeito João Miguel de Amorim, João Amorim. E o vice Rita de Castro. Consertando aqui, vice do candidato João Amorim, Onofre Parente. Candidato a prefeito Juan Manuel Pons Garcia, doutor Juan. Sua vice, Raquel de Jesus Moraes Cruz, professora Raquel. Apresentar também o pastor Cássio, que será o interlocutor, vai estar intermediando aqui esse debate. Esse homem de Deus tem trabalhado com muito afinco, não só no Conselho de Pastores, principalmente para que esse momento acontecesse. Grande parte, todo o louvor aqui dessa organização é do nosso amado Cássio aqui. Amém? Deus abençoe, irmão. Muito obrigado, pastor Davidson. Os candidatos podem, nesse momento, tomar o seu lugar. Antes de darmos início, gostaríamos de fazer algumas considerações. Lembrar aos candidatos que esse momento aqui, a primeira ideia é exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus, mas abaixo disso, nós devemos lembrar que nós temos que exaltar a democracia e lembrar que nós estamos num momento de democracia. Isso aqui é a mais pura democracia acontecendo, em que cada um de vocês que assinaram um termo de compromisso, lembre-se disso. Eu gostaria de ratificar também que cada um dos candidatos, cada um das coligações, cada uma das coligações recebeu as regras do evento. Portanto, todos estão sabendo das regras. Eu gostaria de alertar os presentes aqui também que toda e qualquer manifestação aqui, ela está proibida. Ela será, se algum tipo de manifestação ocorrer que seja fora dos candidatos ou das pessoas da mesa que compõe aqui, que vai organizar o evento, ela será coibida, tá ok? Então a gente sabe que lá embaixo a gente não tem como fazer isso, mas já pedimos para a força policial para que esteja agindo. Então a gente vai pedir
forma educada, que ninguém se manifeste aqui a não ser os candidatos. Uma outra questão é que nós estamos agora apresentando uma proposta para cada um dos candidatos, em função de que a gente quer modificar algo que diz respeito ao próprio debate. E a gente depende da anuência, da concordância de todos vocês. A nossa proposta é apresentar no segundo e no terceiro bloco do debate que seja acrescentado 30 segundos para as respostas, ou seja, ao invés de 1 minuto, cada candidato terá 1 minuto e 30 segundos para as suas respostas. E aí eu preciso da concordância de todos os candidatos. A outra proposta é que no momento final, na última pergunta, ou seja, na quarta etapa do debate, nós havíamos colocado 1 minuto e 30 segundos. E esse 1 minuto e 30 segundos deveria ser respondida e feitas considerações finais. Nós gostaríamos de aumentar também esse tempo, propor 2 minutos para a resposta, para a última pergunta, e 1 minuto para considerações finais. Ok? João? Felipe? Ok? Bom, o pastor Davidson esqueceu de fazer a apresentação da mesa composta pela diretoria do Conselho de Pastores. Eu gostaria de apresentar o pastor Fábio. Por favor, pastor, levante-se. Pastor Gessé. Pastor Davidson. Pastor Norival e o pastor Moacir. Mais um detalhe, vai ser feito um sorteio para cada um candidato fazer a sua pergunta ou responder. E esse sorteio vai ser feito com esse globo que nós estamos aqui. Nós não temos o nome do candidato, mas nós temos o número da coligação. Eu acho que é o número da coligação, né? Então tem o 15, tem o 20, tem o 50, o 45 e o 13. E nesse momento todas essas pedras elas vão ser colocadas, essas bolinhas vão ser colocadas no globo. Pastor Marcelo, por favor. Vou fazer só uma breve explanação para todos os presentes, porque cada um dos candidatos e seu staff sabe como é que vai acontecer o debate. Vou fazer uma breve explanação para os presentes aqui. A primeira parte do debate ela vai consistir da apresentação pelo candidato a prefeito durante 5 minutos do seu plano de governo, e vai ser dada a oportunidade de o candidato a vice-prefeito falar durante 1 minuto. Nós vamos sortear a coligação e o candidato a prefeito e o candidato a vice fala. Na segunda parte, vão ser feitas perguntas dirigidas, pré-estabelecidas pelo Conselho para cada um dos candidatos. Então, nessa segunda parte, nós vamos sortear, aliás, nós vamos fazer a pergunta e, no segundo momento, sortear o candidato que vai responder a pergunta. Numa terceira parte, cada candidato ele vai poder fazer uma pergunta a um outro candidato. E ele vai também ter que responder uma pergunta. Então, de tal forma que cada candidato vai fazer uma pergunta e responder uma pergunta. O tempo aí alterado para 1 minuto e meio nessa parte, tá? E na segunda parte também. Na quarta parte, vai ser sorteado, vai ser feita uma pergunta, e essa pergunta vai ser respondida por todos os candidatos, por 2 minutos, é o tempo que ele vai ter, e 1 minuto para suas considerações finais. Tá ok, então? Então nós vamos dar início ao debate. Por favor, pastor Moacir, sorteie um dos candidatos. Número 20. A pergunta é... Perdão. O senhor vai apresentar o seu plano de governo, prefeito. 5 minutos.
Boa noite a todos. Cumprimentar aqui o Conselho de Pastor, o pastor Davidson, a iniciativa, muito boa, democrática, bem organizada, todos os presentes aqui, a todos vocês que estão aí fora assistindo também a esse debate. A gente agradece a presença de todos, a gente pede apenas que tenham muita calma, e exerçam aí o poder de democracia, escutando todos os candidatos e se respeitando aí fora também, que é o que a gente quer. A respeito do nosso plano de governo, na verdade, ele é uma extensão do governo atual que a gente está fazendo em todos os sentidos, tendo em vista que a gente implantou a questão do planejamento dentro da Prefeitura de São Sebastião, e à medida que a gente foi resolvendo e foi fazendo os orçamentos ano a ano, a gente foi estipulando qual a direção a avançar e a crescer dentro desse contexto. Começamos aí na questão nossa do turismo, que é super importante, e precisamos também alocar recursos para poder trazer mais recursos, não ficar somente à mercê da Petrobras, que infelizmente vem caindo seus recursos ano a ano para com o município. Então o turismo ele passa a ser ainda mais importante ainda, não só como ele em si, mas a sua alternativa. Mas não adianta fazer apenas aquela questão de trazer turista, trazer sem preparar. E nesses 4 anos a gente tem organizado e preparado a questão de infraestrutura, a questão de atrativos turísticos, para chegar no ponto que está próximo agora de você começar a angariar esse turista para São Sebastião. Não adiantava você trazer do jeito que estava, sem a estrutura devida. Então, São Sebastião já avançou bastante na questão do saneamento. Estamos aí, tivemos aí a negociação com a Sabesp, que estava há muito tempo parado, sem contrato, e hoje está devendo bastante ainda para o município, mas começou atrasado. Nós temos que dar esse crédito e está acontecendo isso. Costa Norte já com quase 100% de saneamento, calçamentos também, estamos completando até dezembro praticamente 200 ruas pavimentadas, é um marco recorde dentro do município. A questão da saúde, que é importante não só para nós munícipes, mas também na questão turística, e a saúde ainda tem alguns problemas, mas avançou muito, avançou bastante, com a remodelação de vários ESFs, com ampliação de vários deles. Terça-feira agora entregando mais um ESF ali em Juqueí, perto do Morro do Esquimó, a ampliação da capacidade do Hospital de Clínica de São Sebastião no número de leitos, no número de atendimentos, no número de especialidades, a construção do novo hospital na Costa Sul, para poder descentralizar essa questão da saúde e também dar um suporte para a população e para o turista e o veranista que nos frequenta aqui também em São Sebastião. Então são projetos que estão andando lado a lado. O SAMU veio também para reforçar, a central SAMU é em São Sebastião, nos dá um gasto grande por ano, sim, mas vida não tem preço. E o SAMU hoje já salvou várias vidas em São Sebastião. Então está caminhando nesse sentido a questão da saúde de São Sebastião. E do turismo, fora essa questão de infraestrutura que é necessária para que possamos receber da melhor forma possível e incentivar cada vez mais essa movimentação, estamos preparando também as orlas. Primeiro foi a Orla da Cigarra, a Orla do Centro de São Sebastião agora, esse mês que entra está sendo entregue um complexo super estruturado ali, com muitas atrações, muito bonito, não só para o povo daqui contemplar e utilizar, mas principalmente o pessoal que vem de fora com atrativos de deck, de ancoradouros, de concha acústica, de observatório ambiental, vagas de estacionamento, restaurante, praça de artesão, enfim, é um complexo ali. O centro histórico todo remodelado até o meio do ano que vem. Então, por isso que a gente fala que faz parte, uma continuidade desse plano de governo nosso atual. Você tem que fazer aqui as alterações rua a rua para não prejudicar o trânsito do município. E vai ser a primeira cidade histórica com acessibilidade no Brasil. Até o meio do ano que vem, todas as ruas com calçadas alargadas, um pavimento trocado, com a fiação toda embutida para retirada dos postes e aumentar assim ainda mais a questão das calçadas, a questão da recuperação dos prédios históricos em parceria com o SEBRAE, com a questão do proprietário, Minercal e Prefeitura. Estamos aí já com quase 80% das casas recuperadas. A nossa avenida hoje com instalação de ciclofaixa, a nova rodoviária com previsão no final do ano está pronta. A nossa foi boa, mas já estava acanhada pelo número... 15 segundos. 15 segundos? Então, o plano de governo é muito extenso, estamos falando do turismo, mas com certeza
estamos avançando em todas elas. Questão de segurança também, que não é nossa competência, mas estamos ajudando o Estado a resolver. Fim de tempo. O segundo candidato a responder. Perdão. O vice-candidato agora vai ter 1 minuto para falar. Boa noite, pastor Davis, Cássio, com cumprimento a todos os pastores. Parabéns por esse evento democrático. Cumprimentar a todos os candidatos a prefeito, vice-prefeitos, vice-prefeita, vice-prefeito, candidatos. Desejar paz nesse debate. A todo o público, em nome da minha mãe, Sidney, que está ali. Cumprimentar a todos, uma boa noite. Meu nome é Wagner Teixeira, atualmente vice. Se Deus quiser, continuando vice-prefeito Hernando. Boa sorte a todos. Obrigado. Agora a gente vai fazer o sorteio do segundo candidato a apresentar o seu plano e o seu vice. Candidato João Amorim. Boa noite, pastor David, a sua pessoa. Quero cumprimentar o Conselho dos Pastores e toda a comunidade evangélica. Quero cumprimentar o Dr. Juan, cumprimentar os outros candidatos a prefeito e a vice-prefeito local. Quero cumprimentar também toda a plateia que está assistindo esse debate. Aí fora, a gente sabe que o sacrifício é muito grande, que aqui nós estamos mais confortáveis, porque estamos sentados, né? E pedir paz. Eu acho que nesse momento a gente pode dizer assim: glória ao nosso Criador no mais alto dos céus, e aqui na terra, nós seres humanos precisamos de construir a paz, e a paz com justiça. Então não adianta, nós estamos na democracia, é o melhor regime que nós temos no mundo inteiro. Não podemos fugir desse regime, porque qualquer outro será muito mais difícil para a nossa convivência. Eu acho que uma pessoa que quer entrar numa empresa do tamanho de São Sebastião, com orçamento de 600 milhões de reais, é preciso dizer quem é. Então é preciso ter um currículo para entrar nessa cidade, senão a gente não sei onde é que a gente vai parar daqui para frente, nessa cidade importantíssima no Brasil inteiro. Então, um menino do Nordeste, de uma cidade chamada Carneiros, de uma família de 16 pessoas, 10 a mortalidade infantil, matou com menos de 1 ano de idade. Só fui para a roça aos 6 anos com meu pai, e só aos 10 anos eu fui alfabetizado com 2 anos de escola. Depois o meu pai me colocou num jumentinho e eu tinha que trabalhar e estudar à noite na escola, na cidade, a 12 quilômetros. Que o meu pai dizia: você precisa estudar porque você precisa ser gente. Então, foi uma vida muito dura. Em 1969 houve uma seca muito grande. Meu pai teve que migrar para o Maranhão comigo, com a minha mãe e meus filhos menores. Lá ele ficou doente e eu tive que trabalhar 14 meses de sol a sol para que pudesse voltar para a nossa cidade. Voltando, ganhei uma passagem emprestado e acabei parando em São Sebastião. Aí aqui começa a nossa vida. Trabalhei na construção civil, fui motorista da Sabesp e do Expresso Rodoviário Atlântico. Ajudei a construir a riqueza da nação brasileira, construindo os tanques da Petrobras, essa grande riqueza que tem aqui. Comecei minha vida pública em 1977, num piquenique de juventude da Igreja Católica na época. A partir daí comecei a participar da comunidade, fui dirigente da comunidade do Topolândia, e em 81 fui para São Paulo, onde estudei os estudos de primeiro e segundo grau. Estudei também filosofia e teologia. Minha trajetória política, ajudei a fundar o PT, partido que militei até 2004. Fui candidato a vereador mais votado do município, aliás, do PT, em 1996. Em 2004 saí do PT. Em 2005 ingressei no PSOL, partido que disputei as eleições para prefeito em 2008, ficando em terceiro lugar. Em 2010 fui candidato a deputado estadual com 2.185 votos, todas elas campanhas sem gastar qualquer centavo, ou seja, uma campanha por um ideal de vida. E esse ano eu sou candidato a prefeito. É com esse currículo que eu me apresento para a sociedade, porque eu quero ser prefeito de São Sebastião. Então, o que é que eu estou defendendo? Eu tenho um plano de governo, gente, que é extenso, que está aqui, e eu peço licença. Eu não gosto de ler, mas eu peço licença para ler essas 5 diretrizes, porque o raciocínio nessa época já fica um pouco lento de tanto cansaço. Então eu peço essa licença. Então, a nossa marca, gente,
ela é o que? Nas diretrizes ética e responsabilidade social, com direcionamento para os investimentos públicos para as áreas mais carentes da população. Ampla discussão das prioridades e atualização do plano diretor, considerando a lei complementar 1166 de 2012, que criou a região metropolitana do Vale do Paraíba. Portanto, somos uma região metropolitana. Terceiro, auditoria rigorosa e controle sobre as contas públicas, visando as realizações além do previsto para 2013, transparência administrativa, fiscalização sobre as ações do governo e uso dos recursos públicos. Racionalização da máquina pública, reduzindo drasticamente os cargos de confiança ao estritamente dispensável, aproveitando ao máximo os servidores públicos de carreira. E por último, ampliar a participação da sociedade civil. Essa é a marca mais importante, é a marca do meu partido, é a marca do PSOL. O que vamos fazer, gente, se ganharmos as eleições? Nós temos um eixo prioritário, que é a educação de qualidade, que é aquela educação que forma as pessoas para transformar a sociedade. Essa é a educação que nós vamos implantar em São Sebastião. Saúde preventiva, emprego e renda com qualificação profissional, casa para o nosso povo morar, funcionalismo público e cuidar com muito carinho do nosso meio ambiente, preparando, ou seja, cuidando do presente e preparando o futuro. Essas são nossas palavras iniciais. Muito obrigado. Candidato a vice. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui os prefeitos presentes, os candidatos, candidatos a vice, a bancada de pastores, e quero cumprimentar todos vocês que estão aqui na plateia. Cumprimentar também a todos que estão nos assistindo. Quero me apresentar para vocês. Sou Onofre, parente, tenho 47 anos, tenho uma empresa de construção civil, sou um pequeno empresário da construção civil e também sou gerente de uma empresa de marketing multinível. Por que eu aceitei ser vice-prefeito do João Amorim? Porque, para mim, João Amorim é o cara. João Amorim, para mim, é uma pessoa que eu tenho muito respeito por João Amorim, pela dignidade de João Amorim. E eu acredito que, junto com João Amorim, nós vamos construir a transformação que São Sebastião está tanto necessitando. Quero deixar um abraço para vocês e que tenhamos um bom debate. Obrigado. Sortear o próximo candidato a prefeito. Caíram duas, vamos voltar e tentar novamente. Ora, pastor. Intercessão. Candidato Fernando Puga, o senhor tem 5 minutos. Boa noite, amigos e amigas de São Sebastião. Cumprimento o Conselho de Pastores. Davidson, parabéns por esse exercício democrático que você nos dá a oportunidade de vir aqui. Eu acho que é o momento mais nobre da democracia, é o momento em que nós temos a possibilidade de dialogar com respeito com todos os candidatos e com a população de São Sebastião, para trazer a diferença exata de cada projeto de cidade que está aqui pedindo apoio e pedindo o voto de cada uma das pessoas de São Sebastião. Quero dizer que a nossa proposta para São Sebastião, ela se pauta no desenvolvimento econômico e no desenvolvimento social. No desenvolvimento social, nós pretendemos, de uma vez por todas, enfrentar a questão de habitação em São Sebastião. Nós somos uma cidade que produz a maioria dos empregos de 1 a 3 salários mínimos. E não oferecemos a possibilidade dessa massa de trabalhadores morar com dignidade e com legalidade. Portanto, chegou a hora de nós, a sociedade toda sebastianense, enfrentar esse problema gravíssimo,
que hoje afeta 4.680 famílias, segundo o Plano Municipal de Habitação feito pela gestão Hernani Primazzi. Então, não podemos mais virar as costas para a maioria dos trabalhadores de São Sebastião. O enfrentamento da questão da habitação vai trazer muitas oportunidades de trabalho, emprego e renda para toda a comunidade. E nós faremos, e é o nosso compromisso fundamental. Quero dizer também que chegou a hora de nós oferecermos a São Sebastião uma educação de qualidade. Temos 3 vezes mais orçamento do que a nossa vizinha Ubatuba e, no entanto, não temos indicadores educacionais que justifiquem a nossa submissão. Ubatuba tem índices de qualidade de educação superiores ao nosso, 1/3 do dinheiro. Isso é um atestado total de incompetência da gestão da educação na nossa cidade. Quero dizer também que a saúde pública, ela precisa de inteligência. Precisamos trabalhar principalmente com a prevenção, o que nós achamos que não vem sendo feito nessa trajetória ao longo dos anos na nossa cidade. Os prefeitos fazem obras. Hoje temos o Hospital de Boiçucanga, principal mote de campanha do prefeito atual, em construção. Acho importante, será finalizado na nossa gestão, mas mais importante do que isso é nós usarmos hoje essa saúde da família, que é uma ferramenta maravilhosa para a gestão de qualidade na educação, usar ela ao extremo, saber aonde está cada grupo de risco de determinadas enfermidades no nosso território e trabalhar com prevenção e com inteligência. É mais barato do que depois nós atendermos a população na porta do hospital. Quero dizer também que chegou o momento de pararmos de enganar a nossa população na questão de segurança pública. Precisamos ter uma segurança pública inteligente também, né? Precisamos dar ferramentas ao gestor público, ferramentas de informação, para que ele atue com inteligência pontualmente no nosso território, para que nós tenhamos, ao fim de um mandato, não dizer que estamos contratando mais guardas, mas dizer que conseguimos diminuir todos os índices de violência da nossa cidade, com prevenção à segurança. A infraestrutura urbana também precisa ser enfrentada. Nós pretendemos criar uma Secretaria de Planejamento Urbano para passar a dizer para cada bairro de São Sebastião qual é a projeção do presente, as ações de curto prazo, as ações de médio prazo e longo prazo, para que os territórios, os nossos bairros saibam para onde ir, saibam planejar o seu território. O que nós temos hoje é uma administração do caos, né? As coisas crescem, a Deus dará, a prefeitura não atua com contundência a respeito da infraestrutura urbana, e a nossa cidade cresce para onde as pessoas se viram, e depois a gente tem que correr atrás. Eu espero que nessa eleição São Sebastião tenha coragem de fazer alguma coisa diferente e realmente eleger alguém que tem compromisso com os problemas fundamentais e estruturais da nossa cidade, que até hoje não foram enfrentados. Quero dizer também que na questão do desenvolvimento econômico, não vai dar tempo, infelizmente, mas eu vou deixar para a próxima fala. Porto Petrobras e turismo. Turismo é o fundamental, é aquilo que está ao alcance do prefeito e é o que nós vamos desenvolver fundamentalmente. Obrigado, pastor. Boa noite. Candidata Elizabeth Aquino, a senhora tem 1 minuto. Eu saúdo os prefeitos aqui presentes e o Conselho de Pastores, na pessoa do senhor Davidson e o pastor Cássio. Eu me sinto em casa, porque sou do meio evangélico, sou da 3ª geração da minha família, tenho um pai falecido, pastor, e familiares missionários espalhados pelo mundo, atendendo a ordenança de Jesus Cristo, que é ide e pregai evangelho e não vinde. Eu quero deixar aqui bem claro que eu vou ler na palavra Tiago, capítulo 1, versículo 25, o seguinte: o evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. E no versículo 27, eu complemento: para Deus o Pai, a religião pura e verdadeira é esta:
ajudar os necessitados e as viúvas nas suas aflições e não se envolver em assuntos de corrupção. Muito obrigada. Vamos fazer o sorteio de mais um candidato. Pastor Moacir. Candidato Felipe Augusto, o senhor tem 5 minutos. Boa noite a todos. Quero, em primeira instância, saudar e cumprimentar o COPAS pela iniciativa democrática. Quero aqui saudar os companheiros candidatos, os vices e, através da minha esposa, cumprimentar as primeiras damas aqui presentes. Saudar também todos que estão na plateia e saudo na paz do Senhor, bem como aqueles que estão aí fora acompanhando o nosso debate. Eu me chamo Felipe Augusto, tenho 35 anos de idade, moro no bairro de São Francisco e estudei toda a minha vida em escola pública aqui em São Sebastião. Iniciei a minha vida na política, por acaso, fui trabalhar em São Paulo quando fui estudar, subia às segundas-feiras, descia às sextas e fui trabalhar de office boy na Assembleia Legislativa. Fui candidato a vereador na nossa cidade em 2000, nessa época já assessor de deputado. Fui assessor do líder da bancada na Assembleia Legislativa, assessor do líder de governo, assessor especial do presidente da Assembleia e logo em seguida fui trabalhar na equipe do governador Geraldo Alckmin. Em seguida, assumi a coordenação regional de todas as campanhas do PSDB, Senado, Estado e a Federal. Coordenamos o partido na região. Fui um dos auxiliares, fui assessor especial, assessor técnico do prefeito José Serra na Prefeitura de São Paulo e depois chefe de gabinete no governo do estado de São Paulo. Decidi ficar em São Sebastião, fazer política na nossa cidade, como sempre fiz, militando no diretório do PSDB de São Sebastião e articulando as questões de governo para a nossa cidade. Fui então convidado pelo prefeito Antônio Carlos para ser coordenador da sua campanha, fui coordenador de transição e secretário de Planejamento, Economia e Gestão. Um momento muito importante na nossa vida que me orgulho muito. Nunca morei em Caraguatatuba, mas tive a honra de trabalhar com o prefeito que hoje é considerado o 4º melhor do estado de São Paulo e o 5º e o 6º do país. Mas aí decidimos então sair candidato a deputado estadual, fui o mais votado da cidade, o mais votado do Litoral Norte. Em seguida, assumimos a missão de disputarmos a cadeira de prefeito pelo PSDB. A partir disso, definimos que deveríamos ter um plano de governo coeso, coerente e pronto para renovar a política da nossa cidade e fazer com que ela avance. Foi aí que definimos então 5 linhas mestras para conduzir o nosso plano de governo. A começar pela saúde, a reorganização do sistema de atenção básica do PSF, equipando, reordenando, readequando as dependências e valorizando os profissionais de saúde. Terminando o Hospital de Boiçucanga, equipando, contratando profissionais e colocando para funcionar para a população. Instalando as unidades de referência de saúde da mulher e da saúde dos especiais. O ponto 2 do nosso plano de governo, definimos a educação como uma das prioridades. Investimentos na educação infantil, na criação de novas creches em prédios próprios e com berçários. Investimentos nas classes descentralizadas da ETEC e FATEC e na ampliação da gratuidade do passe para os estudantes universitários de pós-graduação, mestrado e doutorado. No ponto 3 do nosso plano de governo, definimos como linha mestra infraestrutura para crescer, investimentos em pavimentação, urbanização, acessibilidade e principalmente saneamento e estruturas para receber o nosso turista. No 4º ponto do nosso plano de governo, definimos o desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda como uma das prioridades para dar condições do sebastianense ter o seu emprego e avançar nas questões de renda, investindo em parcerias e diálogo com o governo estadual. E por 5º, definimos como principal
atenção àqueles que mais precisam, justiça social e solidariedade, investimento nas áreas social, cultura e lazer, e tendo o esporte como base de uma sociedade justa, coerente e disciplinada. Um governo sério e franco é o que nós propomos para São Sebastião, renovando e avançando, colocando São Sebastião na rota do desenvolvimento, olhando para o futuro e enxergando que todos nós podemos muito mais, com responsabilidade, ética e respeito ao dinheiro público. E é com força e com muita garra é que nós vamos aí, vencendo obstáculos e avançando dia a dia por uma nova São Sebastião. Muito obrigado. Candidato a vice-delegado, o senhor tem 1 minuto. Boa noite a todos, saúdo os irmãos na paz do Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com saúde. Agradeço a toda a equipe que está assistindo lá no nosso comitê, que optou por fazer uma campanha de paz e de respeito ao próximo. Agradeço ao Felipe Augusto também por ser o líder dessa equipe que pretende transformar a história política da nossa cidade. E dizer que eu estou como candidato a vice-prefeito lutando por uma cidade que realmente traga justiça social e qualidade de vida a todos os sebastianenses. E o que eu espero é que Deus abençoe os próximos governantes, principalmente a próxima Câmara de Vereadores, e que os próximos vereadores entendam que a sua função é de fiscalizar a boa aplicação do dinheiro público e de legislar buscando o melhor para a população sebastianense. É isso que eu peço, e peço também para que o próximo prefeito e o próximo vice esqueça, no dia 7 de outubro, às 5 horas da tarde, a cor da camisa que as pessoas usaram durante a campanha e que governe para todos os sebastianenses de maneira igualitária. Um abraço a todos e que Deus nos abençoe. Agora eu creio que no Globo deve ter o 15, né? Vamos ver. Vou confirmar isso. Confirmado, doutor Luan. Por favor, o senhor tem 5 minutos. Boa noite a todos. Agradecer primeiramente a Deus por me permitir estar aqui com saúde frente a vocês. Agradecer ao Conselho de Pastores pelo convite. É para nós honroso estar aqui. Agradecer ao público, nas dependências internas do TEBAR e também àqueles que estão lá fora. Gostaria de dizer que o nosso programa de governo não difere em essência de todos que aqui colocaram as suas posições. Isso é quase que lugar comum, que todos tenham mais ou menos as mesmas posturas com relação aos temas. Então nós colocamos como primordial que a cidade seja conduzida por alguém que tem visão, experiência, segurança para administrar o município e que não seja colocado em mãos frágeis que possam conduzir o nosso município a um local, a um rumo não adequado. Nós priorizamos, por ouvir a população em nosso programa de governo, a questão saúde. E dentro da questão saúde, a queixa maior que nós temos em todos os lugares, em todos os bairros pelos quais passamos, é a questão maior entre toda a população. Vamos fazer ações que visam desde a atenção primária até a atenção terciária no sistema de prestação de serviço de saúde de São Sebastião. No primário, recompor as estruturas ditas de atenção primária à saúde, os famosos PSF, que passam hoje por uma condição pouco adequada em função de carência de material humano. As estruturas físicas de toda sorte não são o limitante. O que é limitante hoje são que temos poucos profissionais colocados à disposição da população. Então nós vamos buscar os profissionais para que eles voltem a compor as equipes de atenção à saúde. Temos também um interesse todo especial em dar um atendimento naquilo que nós chamamos do nível intermediário da saúde, que são os ambulatórios de especialidades. Iniciamos isso no nosso primeiro governo, lá de 2005 a 2008, e queremos concluir, construindo um ambulatório de especialidades na Costa Norte, na Enseada, recompondo o ambulatório de especialidades da Topolândia, por nós já feito, recompondo o ambulatório de especialidades em Boiçucanga, que também por nós foi feito, e fazendo o 4º ambulatório de especialidades em Juqueí. A intenção disso é para que
não tenhamos mais essa migração constante dos nossos pacientes que se dirigem às cidades vizinhas em busca de um cardiologista, de um dermatologista, de um profissional de um nível dito especialista, né? Nós precisamos dar isso à população. Coloco como atenção terciária a recomposição do nosso Hospital Central. O Hospital Central, o Hospital do Centro de São Sebastião, foi por nós municipalizado em 2006. Esse hospital encontrava-se à beira da falência, isso todos sabem, com dívidas volumosas da ordem de 15 milhões de reais. Nós assumimos o hospital, municipalizamos o hospital e iniciamos um trabalho de avançar. Hoje temos o Hospital Central e temos um hospital em Boiçucanga em fase de construção. Então nós temos interesse em recompor toda a estrutura física do Hospital Central e recompor ou terminar a obra do Hospital da Costa Sul, em Boiçucanga. No Hospital Central, a gente gostaria, e vamos ter a oportunidade, se Deus permitir, de construir uma nova unidade de pronto-socorro geral, acoplada a um pronto-socorro infantil. Construir uma unidade de UTI neonatal, acoplada à unidade de UTI que já temos. Queremos ter também a oportunidade de construir a nova maternidade do Hospital de São Sebastião e o centro de diagnósticos, porque hoje os nossos pacientes se locomovem para fazer os seus exames diagnósticos em outras cidades. Endoscopias, ultrassonografias, tomografias, etc. implica em deslocamento. Então nós gostaríamos que eles permanecessem em maior número possível dentro da nossa região. Nós colocamos também como prioritário dentro da saúde que haja ampliação do Centro de Controle de Vetores e Zoonoses. Nós fizemos o primeiro Centro de Controle de Vetores e Zoonoses na Costa Norte e queremos fazer o Centro de Controle de Vetores e Zoonoses na Costa Sul do município, dando suporte e parceria às entidades que lidam com animais, né? Para que a gente possa ter aí uma abrangência maior ao longo de todo o município. Colocamos ainda como prioritário no plano de governo a educação. A educação, já, você viu como saúde é problema? Colocamos como prioritário a educação, focando no ensino qualificador de mão de obra, principalmente. E eu quero ter a oportunidade de, nesses próximos dias, que vocês acompanhem os comícios, aí eu explico melhor. Obrigado. Professora Raquel, a senhora tem 1 minuto. Boa noite a todos. Parabéns ao Conselho de Pastores pela iniciativa. Eu gostaria, primeiramente, também agradecer a Deus por esta oportunidade. Eu sou a professora Raquel Buzzi, sou casada com o jornalista Júlio Buzzi, tenho 2 filhos, Rafael e Elisa. Eu sou formada pela Universidade de Taubaté em Educação Física. E há 27 anos sou funcionária pública da Prefeitura de São Sebastião, onde estou na Secretaria de Esportes. E atuei também, fui nomeada diretora e secretária de Esportes por 2 gestões, de 97 a 2000 e de 2005 a 2008 com o Dr. Juan. Nessas áreas eu desenvolvi um projeto de atividade, projeto de idosos, que implantamos. E junto com o Dr. Juan, estou procurando conhecer todos os problemas, conhecer melhor os problemas da cidade e incentivar a participação feminina na política de São Sebastião. Nós queremos reconstruir São Sebastião. Obrigada. Bom, nós caminhamos agora para a segunda parte do debate. Nessa segunda parte, as perguntas serão dirigidas aos candidatos pelo Conselho de Pastores. Cada candidato agora, segundo a acordo, terá 1 minuto e 30 segundos para responder cada pergunta. A primeira pergunta será sorteado o candidato. Tá ok? Então, a primeira pergunta é a seguinte: está em andamento o processo de licenciamento de grandes obras em São Sebastião? A expansão do porto público, a construção da rodovia de acesso ao porto e a construção de um novo berço de atracação e movimentação de petróleo. Certamente isso atrairá para a cidade um grande contingente de mão de obra e de prestadoras de serviço, tanto durante a construção quanto durante a operação dessa nova estrutura de negócios, aumentando a demanda por serviços e investimentos públicos. Não é de conhecimento público até o presente momento um plano municipal que trate do impacto resultante de tais empreendimentos.
Como o senhor analisa essa questão, especialmente o balanço orçamentário municipal dentro dessa nova realidade? As receitas fiscais orçamentárias compensarão o crescimento da despesa? Esse é um primeiro aspecto da pergunta. Um segundo é sua intenção agir pontualmente quanto a essas questões? Se sim, de que forma, ou não vê necessidade disso? O candidato que vai responder. Candidato Felipe Augusto. O senhor tem 1 minuto e 30. Todos os investimentos de ordem da Petrobras, da Companhia DOCA, sejam eles do governo do estado ou do governo federal, perfazem a ordem de pelo menos quase 5 bilhões de reais para os próximos anos. O que a cidade precisa é se preparar em alguns aspectos. Primeiro, na imediata profissionalização dos seus jovens, melhorando o quadro e a excelência da prestação de serviço. Segundo, a preparação através de órgãos como o SEBRAE, do comércio e dos pequenos empresários. E por terceiro, preparar e planejar o desenvolvimento urbano, a estrutura da malha viária, a estrutura de hospitais, a estrutura das escolas, dando condições de um crescimento com qualidade e responsabilidade. Precisamos ainda investir de forma imediata no diálogo continuado. Temos que estar lado a lado com o governador Geraldo Alckmin para buscar mais recursos e nessas parcerias poder avançar, ampliando a condição de ter mão de obra para atender todos esses empreendimentos, tendo em vista que os licenciamentos quase todos já estão prontos. É dessa forma, um diálogo com coerência e que nós vamos avançar de uma forma rápida e ágil, com eficiência e com qualidade do serviço público, desburocratizando a máquina e dando condições da chegada das novas empresas. Bom, a segunda pergunta. Recentemente, o governo federal sinalizou a intenção de utilizar os recursos dos royalties de petróleo e do pré-sal, mais 50% do Fundo Social do Petróleo na educação, conforme publicação da Folha Online em 22/8 próximo passado. Isso posto, que tipo de aplicação o seu governo pretende fazer com os recursos que o município arrecada através dos royalties do petróleo? O senhor irá regulamentar essa questão através de lei? É um segundo tópico. Como o seu governo irá ajustar-se a uma eventual redução do percentual de participação de São Sebastião nos royalties do petróleo que estão em andamento na Câmara dos Deputados? Candidato Pulga, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos. Bom, São Sebastião já possui uma receita devido aos royalties que, obviamente, é aplicada na educação, pois é constitucional a aplicação de 25%. Isso nos traz uma condição única nesse território, que é ter aqui em São Sebastião aquilo que o partido do João Amorim, o PSOL, quer para o Brasil. O investimento de 10% do PIB na educação vai levar a todos os municípios do Brasil inteiro uma condição que hoje já existe em São Sebastião. É dessa ordem que, apenas utilizando o que é fundamental, que são os 25%, nós já podemos ter o recurso necessário para deixar as crianças da rede municipal em período integral dentro das escolas, tendo atividade curricular normal num período e atividade rica, esportiva e cultural no segundo período. Nós pretendemos que as crianças formadas nos CELS, que são complexos educacionais completos, tenham a possibilidade de, em um futuro breve, em 8 a 12 anos, de serem essas crianças que vão transformar a atmosfera de São Sebastião numa atmosfera rica, que a gente não precise contratar artistas e músicos de outras cidades. Queremos formar mão de obra, sim, mas também queremos formar pessoas da economia criativa e que levem São Sebastião a ser um produtor de cultura.
Próxima pergunta. Estudos realizados recentemente sobre a necessidade de moradias em nosso município indicam que o déficit habitacional existente é de aproximadamente 4.000 moradias. Esse número corresponde a moradias existentes em assentamentos precários, identificadas como em situação de risco ou de grande insalubridade, onde a forma de intervenção é o reassentamento. Por outro lado, sempre que se fala da questão habitacional em São Sebastião, é tocar em um assunto polêmico, verticalização. Apesar de contar hoje com um plano de habitação, São Sebastião esbarra na falta de áreas tituladas destinadas à construção de moradias populares. O governo do estado também já iniciou o processo de remoção de famílias que moram em áreas de risco ou em áreas de preservação permanente. Ainda de acordo com o governo do estado, cerca de 400 moradias estão em situação irregular na cidade, especialmente nas praias de Barra do Saí e Juqueí, na Costa Sul. Posto isso, uma primeira fase da pergunta. O senhor admite a hipótese da verticalização na cidade como forma de resolver a questão do déficit habitacional? Um segundo aspecto. Se não, por quê? Se sim, em quais condições? E um terceiro aspecto. No que diz respeito às EIs, quais serão as medidas adotadas para a sua urbanização? O candidato que vai responder. Candidato João Amorim, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos. Já estava sentindo no meu coração que ia cair essa pergunta para mim. Sabe qual é a primeira questão desse ponto? 22 anos em São Sebastião que não se constrói uma moradia. Por isso esse déficit, viu, pastor? Esse déficit é grande. É uma brincadeira, né? Isso é uma brincadeirinha de mau gosto na cidade mais rica do país. Então, além disso, gente, nós temos uma outra gravidade, que é a questão do contorno sul, que vão sair 400 casas somente lá no topo. Onde é que as pessoas vão morar? Vão receber uma indenização bem pequenininha, vai ser precatório, e o governo vai dizer, devo, não nego e pago quando eu quiser, porque assim funciona no governo do PSDB, no governo do estado de São Paulo. Todo mundo conhece esse governo. Então, qual é a minha proposta? A minha proposta é, sabendo desse conflito e sabendo que a gente vai ter aumento da demanda, ainda vai ser maior por causa do porto, por causa da estrada. Então a minha proposta é pegar a Costa Norte e usar o poder, a influência política do prefeito e bancar aquelas terras lá, desbancar, comprar aquela terra para urbanizar, para preparar lote para a população. Além disso, meu Deus, como foi rápido. Além disso, também comprar terra na Costa Sul, que é muito caro, para construir as moradias das pessoas que estão lá. No nosso governo, nós vamos cuidar bem desse item, que não tem cuidado hoje em São Sebastião. Próxima pergunta. Vamos aguardar. O candidato João Amorim quebrou o microfone. Está muito forte, candidato. Próxima pergunta. Nos últimos 10 anos, perto de 20 milhões de reais têm sido investido na região central da cidade, compreendida entre a Rua da Praia, o Centro Histórico e o Centro Comercial e Financeiro. Neste momento, obras nessa região estão em andamento. No entanto, é fato que o valor investido não tem se traduzido em melhorias para o comércio local, principalmente nos finais de semana e feriados. Eventualmente, durante as festividades que se concentram na região da Rua da Praia, percebe-se mudança nesse aspecto, no entanto, são períodos específicos. Coopera com esse cenário uma desvantagem no quesito localização e organização espacial em relação ao município vizinho, o que contribui também para o fortalecimento da atividade comercial na cidade vizinha, que está ao pé da Tamoios. Entendendo que também carecemos de espaço e áreas disponíveis para o desenvolvimento de um centro comercial. O quadro que vemos hoje são os trabalhadores, empresários e autônomos procurarem as cidades vizinhas para fazerem suas compras. Assim, pergunto: o candidato concorda com a exposição? Um segundo aspecto: qualquer que seja a sua resposta, justifique-a e exponha seus planos para que o comércio seja estimulado nas regiões centro, norte e sul do município. O candidato que vai responder.
Candidato Dr. Juan, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos. Alô. Concordo em parte com a colocação. Eu acho que o centro histórico do município tem suas limitações, ele não é tão grande assim, e por muito tempo teve o seu uso desqualificado pela falta de investimentos. Então, o investimento na área central é de real importância. Só que não se pode mudar o perfil para que se otimize o que nós temos de estrutura dita histórica, que não tão histórica assim, mas dita histórica no centro do município. Então, eu discordo de alguns investimentos que estão sendo feitos atualmente, que têm um perfil de levar as pessoas da área comercial do centro histórico para a beira da praia. Isso eu não concordo. Mas creio que deve ser feito investimento de qualidade no centro histórico. Então fico muito feliz que quando começamos a urbanização da Rua da Praia e fizemos a primeira urbanização de aterro e Rua da Praia totalmente acessível, sem qualquer obstáculo, esse perfil se manteve e hoje vem sendo seguido, não como apresentado no nosso projeto, com algumas modificações, mas estão sendo seguidos. O que nós temos que colocar na cabeça é uma coisa interessante assim: onde não existir gente, não tem desenvolvimento comercial ou econômico. Então a população não mora mais aí no centro. Então nós temos que levar para lá atividades de dia inteiro, não atividades de meio período, digamos assim. Próxima pergunta. São Sebastião é uma cidade que abriga diversas atividades econômicas ligadas ao setor de energia, transporte e turismo, sendo esta que mais claramente se casa com a economia verde, novo conceito muito comentado durante a edição da Rio+20 pelos meios de comunicação. Sabemos que se não há natureza preservada, não há turismo, e é de conhecimento público que o Comitê Nacional de Organização da Rio+20 incluiu o conteúdo do programa Passaporte Verde em seus materiais de divulgação na rede hoteleira durante a conferência e elaborou um documento chamado Diretrizes de Sustentabilidade para os Meios de Hospedagem, que tratou especificamente de recursos hídricos, resíduos sólidos, energia, transporte, construções sustentáveis, compras públicas sustentáveis, turismo sustentável, alimentos sustentáveis e gestão de emissões de gases de efeito estufa. Ciente disso e de que diversas atividades ligadas ao turismo sustentável poderiam ser exploradas ou melhor exploradas em nosso município, a pergunta: que ações o candidato pretende implantar na cidade no sentido de fortalecer a classe turística, formar mão de obra qualificada e dar apoio ao microempreendedor, inclusive individual, de forma que o município se torne de fato um destino turístico para o ano todo e que o potencial turístico das regiões central e norte seja desenvolvido tal qual ocorre na costa sul de maneira sustentável? A pergunta vai para o candidato. O candidato só podia ser, perfeito. Só foi para confirmar se estava certo mesmo. O senhor tem 1 minuto e 30 segundos. Bom, como eu já tinha dito no plano de governo, a gente tem investido bastante na questão da infraestrutura para trazer o turismo no geral para cá. E isso a gente tem que preparar não só a mão de obra, que criamos agora vários cursos através da reativação do CIP, tanto aqui como em Boiçucanga, mas principalmente na questão do empresariado. Nós temos o Sebrae para São Sebastião, aqui no centro da cidade, e mais o Sebrae Móvel, que tem dado apoio tanto na Costa Sul como Costa Norte, para que os empresários procurem e ali se atualizem, se reorganizem e tenham a certeza que estão indo para o lado certo. Na questão das estruturas, é questão até da pergunta anterior, que casa com essa também, o centro histórico está sendo todo remodelado, a Rua da Praia remodelada, justamente para incentivar que todo o empreendedor na questão do turismo, sejam restaurantes, bares, hotéis, artesanato, lojas, para trazer esse atrativo, a gente está tirando dentro do planejamento a prefeitura do centro da cidade, levando para o topo Varadouro,
para resolver também, junto com as 200 vagas que estão sendo criadas no aterro, a questão do estacionamento, que hoje é tomado por grande número de funcionários da prefeitura que usam aquele pedaço. E o centro histórico vai ser tomado por atividades econômicas ligadas ao turismo, né? Você não vai trazer para cá indústria, nada disso, mas fortalecer o comércio e preparar o empresário para que ele invista e tenha um retorno esperado dentro do turismo. Nós terminamos assim a segunda parte do debate e partimos agora para a terceira parte. Nessa parte, cada candidato fará uma pergunta a outro candidato e também responderá a pergunta do outro candidato. A ordem dos candidatos que perguntarão será sorteada. O candidato que for perguntar poderá escolher a quem perguntar, mas não poderá dirigir a pergunta a quem já respondeu a outro candidato. Cada candidato terá até 1 minuto e 30 segundos para escolher a quem perguntar. Cada candidato terá até 30 segundos para escolher a quem perguntar e formular a pergunta. O candidato questionado terá 1 minuto e 30 segundos para responder. E após a resposta, o candidato que fez a pergunta terá mais 30 segundos para fazer considerações caso achar necessário. Então vamos sortear o primeiro candidato. Candidato Juan, o senhor tem 30 segundos para escolher a quem o senhor vai perguntar e formular a sua pergunta. Queria fugir um pouquinho ao lugar comum. As pessoas se preocupam com itens extremamente iguais. Me preocupa sobremaneira em São Sebastião uma questão que não tem sido debatida ao longo da campanha, que é a questão de cemitérios. O município de São Sebastião tem quase todos os seus cemitérios condenados sanitariamente e não há mais vagas, não queria ocupar nenhuma, mas não há vagas suficientes e nós temos que nos preocupar com isso, sim senhor, entre outros itens, esse é um. Então eu queria saber qual a proposta do meu companheiro João Amorim para essa questão. Obrigado, doutor Juan. Eu sou um cara lembrado. No debate da Igreja Católica, quando foi perguntado o candidato do PT, ele disse o seguinte: deixe que os mortos enterrem os mortos. Então, mas doutor Juan, a sua pergunta é muito importante. Eu não estou fazendo uma brincadeira. Eu acho que o cemitério, gente, é um lugar muito importante, que é onde a gente coloca as nossas pessoas, que deixa ali a memória histórica das pessoas que passaram na nossa sociedade. Então não é uma coisa de brincadeira. Eu acho que a questão do cemitério nós temos que pensar com seriedade. Eu não imaginei cair essa proposta, essa pergunta, doutor Juan, mas eu acho que a pergunta ela é tão séria que envolve todos os candidatos. Eu acho que está esgotado também, eu vejo isso. O doutor Juan tem mais estatística, tem mais leitura do que eu e eu acho que do que todos os outros candidatos aqui, exceto o prefeito que está na atualidade. Mas a minha proposta é que a gente não deixe os mortos na rua. Nós vamos construir um cemitério digno de São Sebastião para sepultar as pessoas que têm várias necessidades. Candidato Juan, o senhor tem 30 segundos. Caso deseje usá-los. Só um segundinho, candidato, por favor. Ainda que seja quase impossível se manifestar, vamos procurar manter controle, domínio próprio, fruto do Espírito. Viram só? As pessoas se preocupam com tudo, mas não com tudo. Nós temos proposta sim, nós temos que adaptar uma região na costa sul e uma região no centro-norte do município para a confecção de 2 unidades que possam receber as pessoas mortas conduzidas pelos vivos, porque caso contrário isso não vai acontecer. Eles ficarão onde estão. E está aí uma questão muito interessante, coloco como para pensarem, uma questão muito interessante pela insuficiência de território, os cemitérios verticais.
Vamos sortear o próximo candidato a fazer a sua pergunta. Lembrando que tem 30 segundos para escolher a quem vai fazer e para produzir a pergunta. Formular a pergunta, melhor dizendo. 45. Candidato Felipe Augusto, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta e escolher quem vai responder. 20. Candidato Hernani, recentemente São Sebastião foi matéria de jornal da Vanguarda relatando os descasos com a saúde, falta de medicamentos, falta de materiais de procedimento básico como gás e luvas. Pergunto, tendo em vista todo esse caos na saúde, o que aconteceu? Bom, candidato Felipe, acho que o senhor está querendo ser prefeito de outra cidade, né? Porque nós temos aí equipamentos odontológicos em todos os ESF da Costa Sul entregues, quase todos os ESFs reformados, uma iniciação pioneira de começar o hospital da Costa Sul, ampliação de 50% do Hospital Central de São Sebastião para atendimento, onde atendemos cerca de 20% do nosso atendimento à cidade vizinha de Caraguatatuba. E o mês passado, no dia 26 de agosto, se tivesse escolhido, não seria a melhor a pergunta. O secretário do Estado de Saúde, Dr. Giovanni Guido Serri, fez e mandou para nós, né, tá bem aqui, vou até deixar uma cópia contigo, a avaliação de satisfação da saúde de São Sebastião como uma das 400 melhores do país, com 8,46 de avaliação. Então, acho que não bate muito bem a sua informação com a do seu secretário de Estado. Por favor, a plateia, evite de se manifestar conforme já solicitado. Candidato Felipe Augusto tem 30 segundos para a sua réplica. Candidato, quero lembrar que entre Bariqueçaba e Boracéia, 1.500 pessoas por mês daqui de São Sebastião buscam atendimento em Bertioga. Números da Santa Casa e o Hospital de Bertioga. E entre Topolândia e a divisa de São Sebastião, cerca de 500 pessoas também por mês buscam a saúde em Taubaté, São Paulo e São José dos Campos. Sem contar a toda a infraestrutura do município de Caraguá, município irmão, vizinho, que atende com a AMES e dá condições ainda de atender com a UTI neonatal, inexistente no nosso município. Obrigado, candidato. Por favor, mais uma vez, eu vou pedir educação para não se manifestar, seja da forma que for. Não é um local apropriado, não é, já foi pedido, já foi solicitado. Então, o que a gente tem que apresentar aqui é um mínimo de educação, seja qual for o seu candidato. O candidato agora a fazer a pergunta, lembrando que tem 30 segundos. Caíram duas. O pessoal parou de orar? Candidato Fernando Pugo, o senhor tem 30 segundos para escolher o candidato e fazer a pergunta. Sim, eu pergunto ao candidato Felipe Augusto. Candidato Felipe Augusto, uma das questões fundamentais da democracia brasileira, no quesito corrupção, é o financiamento das campanhas. Em São Sebastião, nós só assistimos à riqueza da nossa cidade na hora das campanhas eleitorais. Então, a minha pergunta é o seguinte: como que o senhor pretende enfrentar essa campanha, com essa campanha milionária que o senhor e outros candidatos fazem em São Sebastião? Quem vai pagar essa conta depois? Candidato Felipe, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para a sua resposta. Quero lembrar que o partido que provocou o maior processo de corrupção do Brasil não foi o meu. Quero lembrar também que candidatura se presta contas à Justiça Eleitoral a cada 30 dias. E nós temos feito isso de uma forma coordenada, organizada e correta. Lembra ao candidato que todos os doadores da campanha
estão lá, no site do Tribunal Regional Eleitoral e à disposição. Essa é a terceira eleição que disputo, tive minhas contas aprovadas e graças a Deus, tive nas duas, e graças a Deus, estamos fazendo um trabalho coerente, sem vender a cidade, pelo contrário, com responsabilidade e buscando a renovação de políticas públicas, a renovação da administração, pensando em organizar o município, discutir São Sebastião como tem que ser discutido, valorizar o empresariado, o comércio local, voltar a fazer São Sebastião sorrir, com investimentos em educação, investimentos em saúde, para que a cidade cresça com qualidade de vida. E não ficamos perdendo tempo com discussões que terminam no dia 7 de outubro. Nós vamos avançar, sim, criando a nova São Sebastião e desenvolvendo qualidade de vida para uma população respirar muito melhor. Acho que a plateia, eu trouxe 6 convidados, a plateia é majoritariamente tucana, eu queria fazer só essa observação, mas vamos em frente. Queria dizer que o mensalão petista está em julgamento, que foram companheiros que aprenderam com o PSDB a respeito de processar o mensalão, até as pessoas são as mesmas. Quero dizer também que não se renovem com ideias. Os mesmos caminhos levam sempre aos mesmos lugares. Campanhas milionárias, São Sebastião já está farto. Sabe que depois quem paga a conta é o povo. Com educação, menos educação e menos saúde. Eu só quero, se me permite, comentar em cima do que o candidato comentou, que na realidade todos que estão aqui eles estão credenciados, deveriam chegar aqui os credenciados até às 19h30 e a partir das 19h30, por favor, e a partir das 19h30 todas as pessoas que estavam aí fora, que quiseram entrar, elas entraram. E que as credenciais, elas foram distribuídas entre a liderança da igreja, para irmãos da igreja. Então foi dessa forma, eu creio que democrática. Agora nós vamos sortear o próximo candidato a fazer a pergunta. Candidato Hernani, o senhor tem 30 segundos para escolher o candidato e fazer a sua pergunta. Candidato Fernando Puga. Segurança é um calcanhar de Aquiles do Brasil todo. Em São Paulo, principalmente, com o refúgio que fizeram com a Polícia Militar, não é culpa dos policiais, mas da forma que é tratada, e mais uma vez joga-se para o município que vem cada vez mais investindo nesse setor. Uma das coisas que o governo fez agora para tentar resolver, né, a questão da gestão da segurança, é fazer uma valorização do policial. Quanto menos mata, mais ganha. Isso não é plano de carreira, de salário, de nada, não manda efetivo. O que o senhor acha dessa gestão do PSDB quanto à segurança? Olha, o que nós assistimos, eu não vou falar em respeito ao PSDB com segurança, é lógico que o que nós enxergamos na sociedade como um todo é que quanto mais desigualdade, mais violência. Então, a questão da segurança era um pouquinho mais abrangente. Eu não sei, pouca gente deve saber que o estado menos violento do Brasil é o estado do Piauí, porque é um estado onde é pobre e não há muita diferença entre ricos e pobres. Então, o que nós precisamos aqui na nossa cidade é ter uma prefeitura que dialogue, faça os ricos dialogar com os pobres, um entender a atmosfera do outro. E na questão da segurança pública na cidade, nós precisamos ter inteligência. Ao invés de vir a público e manifestar que contrataremos mais guardas civis, eu quero dizer que as nossas ações em segurança se darão pontualmente a respeito de uma coleta de dados, a respeito de todo tipo de violência, furtos, roubos, morte violenta, inclusive mortes violentas no trânsito, para que a prefeitura possa planejar ações pontuais, contundentes, de forma a atingir a meta. A meta é diminuir os índices de violência. E não se faz isso colocando mais guardas na rua. Se faz isso colocando os guardas que estão na rua trabalhando com inteligência. E essa é a nossa diretriz, é dessa forma que nós vamos atuar. A pergunta não foi essa, mas queria saber porque a competência do Estado, a segurança, o município já faz muito além da sua parte, tem que contratar sim GCMs a mais
para suprir essa deficiência do Estado, porque começamos agora com ronda escolar, ronda no município todo, que tem 110 quilômetros de extensão, então 60 policiais. Quando você faz a questão das escalas, cai para 12 ao mesmo tempo, não é suficiente. Então necessita-se sim de mais GCM, além das políticas de segurança, tanto na escola como iluminação, também a segurança, o trânsito tem sido modificado, mas a pergunta era a respeito da gestão do Estado, que é a sua incumbência. Obrigado, candidato. Agora, candidato João Amorim só tem uma opção: fazer a pergunta para quem? Doutor Juan, eu gosto do senhor, doutor Juan, como pessoa. Eu peço licença para a militância que está aí fora, que respeite a democracia. Há 8 anos atrás, nessa mesa aqui, doutor Juan, você era candidato e ganhou as eleições naquela época. O senhor perguntou para o Paulo Julião quantas casas ele havia feito no mandato dele. E o Paulo respondeu: nenhuma. Quantas casas no governo do senhor o senhor fez, doutor Juan, no mandato do senhor? Candidato Juan, o senhor tem 30 segundos, aliás, 1 minuto e 30 segundos para a sua resposta. O que me encanta dos candidatos que são os chamados franco-atiradores, é que eles parecem que nada há de história dessa cidade. Quando perguntamos ao Paulo Julião se ele havia feito alguma casa, por certo foi uma pergunta objetiva, como a sua. E eu diria que na minha gestão fizemos 30. E tenho que reconhecer que não começou na minha gestão. O terreno foi desapropriado pelo prefeito João Siqueira. Eu corrigi a questão da escritura do terreno, que estava mal feita, e a partir daí eu tive a oportunidade, Deus me deu essa oportunidade, de resolver um problema que se arrastava na justiça há anos, que era a questão da Tropicanga, onde a justiça já havia determinado por sentença de transitado em julgado, em que haveria que se remover 265 famílias que teriam as suas casas demolidas. E nós fizemos gestões intensas junto a todas as entidades ambientalistas do estado de São Paulo e conseguimos, dentro do projeto, usando o terreno que um ex-prefeito comprou, construir 30 casas que garantiram que as 256 famílias permanecessem no local e 30 delas fora da área de risco. Fiz minha parte. O senhor tem 30 segundos. Obrigado, doutor Juan. O senhor foi honesto em dizer que construiu 30 casas. O senhor prometeu muito mais. Isso é a realidade e os prefeitos têm prometido. Por que não tem casa em São Sebastião? Porque os prefeitos não têm competência política, não têm vontade. Competência tem. Não tem vontade política de desapropriar a terra, de arrumar a terra, de urbanizar. No nosso governo, nós vamos regularizar a propriedade, vamos regularizar os lotes e vamos construir casa, porque nós vamos buscar terra sim. A terra Deus deu para nós, para a gente morar nela. O candidato Juan está pedindo o direito de resposta, só que, segundo o regulamento, ele não tem esse direito. A réplica é do candidato, não tem tréplica. Faz parte. Candidato, pastor Deus. Candidato, o regulamento diz que só há réplica, não tem tréplica. Então, o senhor não pode fazer manifestação qualquer nesse momento. Bom, terminamos a terceira parte e agora nós vamos para a quarta parte do debate. Nessa parte do debate, os candidatos farão suas conclusões finais e responderão a uma única pergunta. Todos os candidatos responderão uma pergunta. Vamos fazer o sorteio. Cada candidato vai ter 2 minutos para responder. Vai ter 3 minutos para responder e fazer as suas considerações finais. No segundo minuto ele vai dar, no segundo tempo, né? A partir do segundo minuto ele vai dar o tempo para o candidato conseguir controlar o tempo. Então a pergunta final para todos os candidatos. Sumiu daqui. Não, está aqui. Tá entendido? Por todos? Bom, 2 minutos.
finalizado, mais 1 minuto você faz a consideração final. Se quiser prolongar e fazer a consideração, fica por conta do candidato. Tem 3 minutos no total. Se não quiser fazer consideração, vai ficar meio desrespeitoso, né? Dá um tchau para a galera. A pergunta é a seguinte para todos. O consumo de drogas é uma das maiores preocupações presentes na sociedade. Sua incidência cresce a cada dia, principalmente entre os adolescentes e jovens, seu público-alvo. Ainda que nesse aspecto não haja distinção, pois a cada dia aumentam os casos de pessoas adultas e ativas, economicamente falando, sendo atingidas por esse mal. São Sebastião não tem uma política pública definida sobre drogas, articulada com outros órgãos governamentais e com organizações representativas da sociedade. Posto isso, como o senhor encara essa questão e que papel o seu governo irá desempenhar? O primeiro candidato a responder. Candidato João Amorim, o senhor tem 3 minutos para a sua resposta e suas considerações finais. É um problema seríssimo. Eu acho que a juventude em São Sebastião hoje, ela trabalha com zero de perspectiva. Isso foi muito ruim. Tem muitos jovens sepultados no cemitério de São Sebastião e muitos jovens na cadeia. Isso sabe o que é, gente? A primeira coisa que nós vamos fazer é política social para a juventude. Se eu ganhar as eleições, meu primeiro ato é construir imediatamente uma diretoria de juventude. Essa diretoria de juventude, com poucas pessoas, ela vai sentar em todos os bairros do município e vai elaborar 5 políticas públicas, incluindo esporte, lazer, emprego e renda com qualificação profissional e outras coisas que o jovem quiser. Recursos São Sebastião tem, todo mundo sabe disso. O problema é que os políticos, eles não pensaram um palmo na frente do nariz durante esses 28 democracias que São Sebastião tem. Então, no nosso governo, a juventude pode ter certeza que nós vamos resgatar a autoestima, nós vamos dialogar, já estamos dialogando com a juventude, e será a menina dos olhos do nosso governo, do governo do PSOL. A juventude pode ter certeza que a partir de agora, ela começa um novo debate, ela começa uma nova maneira de se relacionar nessa cidade. Nós vamos investir pesado na questão da qualificação profissional, da formação técnica, na geração de emprego e renda, criar pequenas cooperativas, trabalhar para que o jovem tenha um primeiro emprego, né? E tratar o jovem como ele merece. São Sebastião não pode ficar à mercê dessa realidade. Vamos criar um centro de atenção aos dependentes químicos, o jovem em conflito com a lei, e vamos tratar com carinho, vamos cuidar dele como gente. Ou seja, não queremos cadeia, não queremos o jovem na cadeia, nós queremos o jovem na rua, trabalhando, fazendo esporte, lazer e cultura. É isso que a nossa juventude está precisando em São Sebastião. Ainda tem? Suas considerações. Eu vou trabalhar nas considerações finais. Gente, todo mundo já me conhece em São Sebastião. Todo mundo sabe do meu desejo de querer ser prefeito de São Sebastião. Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa desprendida do poder. O poder para mim é serviço. O poder para mim é servir a comunidade. Por quê? Porque São Sebastião, gente, tem problemas demais, problemas de natureza política seríssimo. A educação está ruim, sabe? A saúde está ruim, saneamento básico não tem. Nós tivemos 550 milhões de reais de royalties nesses últimos anos, nesses últimos 10 anos. São Sebastião tem um orçamento no próximo ano de aproximadamente 580 a 600 milhões de reais. Vamos ter um bom de aquecimento de dinheiro por esses próximos anos. Então nós vamos investir na sociedade, ou seja, na questão da política, da distribuição de renda e da justiça, para construirmos a paz em São Sebastião. Quero ganhar as eleições, quero ser prefeito de todos, eu vou governar para todos, porém priorizando sempre os mais fracos, ou seja, construindo casa e não derrubando casa. O momento agora é de pensar na sociedade. Obrigado, candidato. Próximo candidato a responder. Candidato Fernando Pugo, o senhor tem 3 minutos para a sua resposta e as suas considerações finais. Bom, quanto à questão das drogas, é mais uma questão que São Sebastião vira as costas ao problema. Não só a habitação, não só esses problemas estruturais. O combate e enfrentamento à questão do crack hoje, que é uma epidemia urbana no Brasil inteiro, São Sebastião não dá nenhuma resposta.
o que nós pretendemos fazer. Uma boa formação da nossa juventude com o nosso orçamento da educação, colocando os alunos em período integral de toda a rede municipal. A partir do momento que essa juventude entra no colegial, onde começa a cursar o segundo grau, nós precisamos oferecer a essa juventude atividades ricas, esportivas e culturalmente. O jovem, ele quer ser o cara de alguma coisa, ou do voleibol, ou do futebol de salão, ou do teatro, ou da capoeira. Nós precisamos oferecer a essa juventude, que hoje não tem nada a fazer, atividade rica e pulverizada no território inteiro. E os céus serão o instrumento que a gente vai levar isso a toda a comunidade. Quero dizer que essa atividade, ação preventiva, a ação de tratamento, ela deve se dar no atendimento nas ruas àquelas pessoas que estão nas drogas, que estão no crack. Hoje o bairro do Varadouro recebe muitas dessas pessoas lá, e trazer um atendimento nas ruas, humano, solidário, e não butinada, que é isso que essa turma tem levado hoje das pessoas dos órgãos de São Sebastião e das polícias também. Quero dizer também que é necessário se criar uma possibilidade de internação aquelas pessoas que querem sair das drogas. E isso seria alvissareiro se a comunidade eclesiástica, os pastores também pudessem nos ajudar nesse enfrentamento. Dessa forma nós vamos enfrentar a questão do crack. Por último, quero tecer minhas considerações finais. São Sebastião entra em um momento da história econômica que vai ser determinante para o que nós seremos daqui para frente. 1 minuto. Então, é necessário que essa sociedade toda passe a identificar qual é a liderança que tem afinidade e compromisso real com essa população. Eu identifico que algumas características são primordiais. Entre elas, o desprendimento do poder econômico. O poder econômico escraviza a gestão pública. Para ter uma gestão pública liberta, livre, voltada para o interesse público, ela precisa ser bem construída. Bem construída significa liberta do poder econômico. É por isso que nós, do PT, defendemos o financiamento público de campanha, que nós vamos levar a pauta logo após essa eleição. Dessa forma, teríamos uma democracia plena, onde teríamos a certeza que o prefeito eleito teria o único e fundamental compromisso com a população de São Sebastião. É por isso que nós nos apresentamos hoje com essa determinação de fazer o enfrentamento de uma maneira liberta, com uma campanha simples e financiada pelos nossos companheiros do PT. Obrigado. Próximo candidato a responder. Candidato Juan, o senhor tem 3 minutos para a sua resposta e as suas considerações finais. As questões que dizem respeito aos desvios de conduta apresentados pela sociedade toda, as pessoas referenciam sempre em cima dos jovens, e alguns acham que são os jovens adolescentes. Não, a questão droga se inicia às vezes até com 6, 7 anos de idade. Então nós vamos enfocar a questão sobre 2 aspectos: preventivo e curativo. Preventivo é a boa gestão pública com políticas que gerem acesso àqueles que são potencialmente ameaçados por isso. Então, investimento nos esportes, no lazer, na educação, na cultura, trazer essa juventude para o convívio mais saudável, um convívio em que ele não tenha necessidade de ter como ídolo dele o traficante ou como ídolo dele o dono da biqueira, que ele tenha um prestígio social. Então vamos trabalhar intensamente mantendo a política que iniciamos quando a nossa primeira gestão. Entra nesse aspecto uma coisa que coloquei em 2008, há que se enaltecer o trabalho que é feito por algumas instituições em São Sebastião, entre elas a Igreja Evangélica, e não apenas a Igreja Evangélica, mas entre elas a Igreja Evangélica, que tem feito um trabalho de resgatar famílias, resgatar jovens através dos seus programas. E isso é uma coisa que eu acho que nós temos que estimular e firmar parcerias fortes. Há uma disposição da nossa parte de que isso aconteça, colocando isso até dentro de um trabalho lá no Glorifica, para que as pessoas possam apresentar os seus trabalhos sociais. E vai aí o item turismo.
Quando eu falei de meio período, está aí um bom exemplo. Glorifica Litoral não pode ser um evento da noite, ele tem que ser um evento do dia inteiro. Quiçá durante o dia discussões bíblicas, encontro com jovens, apresentação de trabalho realizado pela igreja. A curativa, nós vamos abrir aqui em São Sebastião, se Deus permitir, isso é uma promessa, no próximo você pode cobrar, João. Nós vamos abrir o Hospital Dia e vamos abrir aqui também convênios com instituições já instaladas. E eu queria agradecer por demais a oportunidade e dizer que o tempo é extremamente exíguo. Quando há conteúdo no discurso, o tempo fica curto. Então eu queria pedir desculpas a vocês se não conseguir falar de tudo que vocês gostariam de ouvir. Mas estão convidados a nos acompanhar ao longo desses próximos 13 dias e conhecer com mais profundidade as nossas propostas, ou acessem o nosso site na internet, onde está todo o nosso programa de governo. E de toda sorte agradecer aqui a minha companheira de chapa, que assumiu tremendamente bem essa condição, é voluntariosa, é guerreira, tem um trabalho dentro do município e com certeza vai ocupar um belíssimo espaço no nosso governo. Votem 15, que é bom. Obrigado. Próximo candidato a responder. Candidato Hernani, o senhor tem 3 minutos para responder e fazer as suas considerações finais. Bom, na questão, nós já estamos enfrentando já a questão corretiva e a preventiva. Na preventiva, para quem não sabe ainda, o pessoal não passou, não teve a oportunidade de falar hoje para vocês, que as perguntas não caíram. São Sebastião já iniciou o processo do segundo turno nas escolas. A escola de Camburi, de Boiçucanga, já iniciou o período integral. São Sebastião já deu o primeiro passo e isso está sendo implantado a cada ano. Começou esse ano agora com essa história. Criamos 3.500 vagas escolares, que nós estávamos com um déficit acima de 1.000. Então as crianças hoje têm lugar decente, ambiente adequado para poder estudar. No esporte hoje temos mais 4.500 alunos, né, esportistas aí, treinando nas escolinhas, e isso possibilitou que São Sebastião nesses 4 anos obtesse sucesso em 2 dos jogos regionais, sendo campeão, né? Os programas existentes foram ampliados, que é o Viração, o Guri, o Projeto Cidadão, isso aí foram ampliados. A Guarda Mirim nós criamos para aquela faixa etária dos 14 a 18 anos, que é super complicada, todos sabem disso, já está na 2ª turma, prepara ali, e são para jovens prioritariamente de ambiente de risco. E estão lá, 90 jovens, já se formou a 1ª turma, está na 2ª turma agora, 1 ano e meio de preparação, com reforço escolar, com aulas de inglês e espanhol, com aula de informática, com cursos, com parceria com o Sebrae, e ainda a Prefeitura, né, estimula ao empresariado a contratá-los no final, porque já estão prontos para o mercado de trabalho, e todos eles estão entrando. A Prefeitura absorveu 20 como contínuos, onde eles ganham um salário, e quem os contrata ganha até 30% de desconto no IPTU, a título de incentivo para que contrate esses jovens. Estamos indo para a 2ª turma. Vamos ampliar esse projeto agora para a Costa Sul também, a partir do ano que vem, para que a gente aumente esse número. Então são uma série de ações, as oficinas culturais, né, também atraindo jovens para cá. Na questão corretiva, para variar, é a única vez que o município é levado a nível de Estado, né? Isso é direito cidadão, dever do Estado. Só que a União e o Estado cai fora e fica tudo na mão do município. Mas está agora prestes a ser inaugurado, mais 1 ou 2 semanas, o CAPS-AD, que já é o primeiro passo na questão corretiva para dependentes químicos e dependentes alcoólicos. No Pontal da Cruz, ali perto da Marina, então daqui a 10 ou 15 dias está sendo inaugurado. É o primeiro grande passo. E esperamos a parceria, complementando o trabalho que as entidades filantrópicas fazem, os conselhos, pastores, as igrejas no geral, para junto com o município, a partir do ano que vem, a gente estudar esse convênio para que atuamos junto com os voluntários das igrejas, mais o poder público dando a retaguarda para a gente fazer a questão da internação daqueles casos que já estão avançados. Do restante, eu quero dizer que apesar de tudo que falaram, né, então tem dados que tem que... Acabou? Então, obrigado. Candidato. Entre no nosso site também, veja os comícios e vote 20. Último candidato.
candidato Felipe Augusto, o senhor tem 3 minutos para dar a sua resposta e fazer suas considerações finais. Em relação à questão do consumo de álcool e drogas, iremos estabelecer uma política de combate e prevenção imediata, ampliando as instalações, os centros culturais, os centros comunitários, para que possamos abrigar os nossos jovens e dar condições de uma dinâmica de produção artesanal, cultural, melhorando e incentivando o dia a dia desse jovem. Vamos investir nas escolas e ampliar o sistema de período integral, de ponta a ponta, e investir na parceria com as igrejas na construção de 2 centros de tratamento de dependentes químicos, um na região norte e um segundo na região sul. E o porquê de trabalhar em parceria com as igrejas? Porque precisamos cuidar da questão química biológica do corpo humano e cuidar da fé, do espírito. É assim que nós vamos trabalhar para avançar em políticas públicas sociais, desenvolvendo e ampliando o CAPS-AD, ampliando para a Costa Sul e dando suporte psicológico a todas as famílias envolvidas em situações de dependência. Agora, quero aqui também agradecer e mais uma vez cumprimentar o COPAS pelo brilhante debate, pelo espaço democrático, cumprimentar todos os candidatos aqui presentes, cumprimentar a plateia e quem está aí fora nos assistindo. E quero pedir a Deus que abençoe todas essas campanhas, que dê a paz e a serenidade, para que possamos chegar até o dia 7 de outubro, sem maiores conflitos, num processo democrático bacana, simples e organizado. Quero agradecer e parabenizar a Polícia Militar e a GSM, que prontamente conteve o movimento, o tumulto que aconteceu aí fora. Meus parabéns, continue atuando assim e contem conosco. Aliás, servidor público, muito obrigado pela adesão à nossa campanha. Contem conosco nessa caminhada, na implantação do plano de cargos, carreiras e salários. Nós estamos aí preparando a nova São Sebastião para organizar o nosso município com renovação, trazendo quadros de experiência num processo democrático, correto, com investimentos ao lado do governo federal, ao lado do governo estadual e mais ainda, avançando na discussão com as nossas cidades irmãs, Ubatuba, Caraguá, Ilhabela e Bertioga. Temos que discutir de forma regional a implementar políticas públicas coerentes que proporcionem qualidade de vida e um melhor desenvolvimento para a nossa cidade, com crescimento e desenvolvimento econômico, para uma São Sebastião crescer muito melhor. Por isso, peço humildemente o voto de todos vocês, da família e dos amigos, no dia 7 de outubro, 45 e confirma. Muito obrigado. Gostaria agora, nós terminamos o debate, antes de passar a palavra para o pastor Davis, eu gostaria só de agradecer a presença de cada um dos candidatos, do seu staff. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui também, da forma com que, de forma responsável, se comportaram aqui. E do pessoal que está lá embaixo também, eu gostaria de agradecer a cada um deles, porque a gente percebe que parece que a coisa se acalmou e a gente chegou ao final desse exercício democrático aqui, do exercício da democracia, em que todos se salvaram. Graças a Deus, obrigado. Gostaria de convidar a todos que nos colocassem de pé nessa hora. Começamos com a bênção do Senhor e vamos sair daqui com a bênção do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Eu quero fazer menção a um texto da palavra do Senhor que serve como um norte para aquele que vai assumir o governo da cidade. Diz a palavra assim: quando os justos triunfam, há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Eu prefiro ficar com o primeiro período. Quando o justo governa, a prosperidade é geral. Acho que não tem uma outra ideia que todo eleitor queira ver. É a justiça social dentro da nossa cidade. Que a cidade possa prosperar. Haja igualdade aqui na nossa cidade. E na direção do Senhor isso é possível. Amém? Vamos orar ao Senhor. Quero pedir a bênção do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, sobre o trabalho que eu tenho certeza que tem sido árduo.
e para que a igreja, para que o povo de São Sebastião tenha sabedoria nesse ano e votar segundo aquilo que Deus tem proposto para essa cidade. Pai bendito, nós louvamos o Teu nome. Nós Te agradecemos por esse tempo de democracia, uma oportunidade ainda que bem pequena, mas de sabermos, ó Deus, algo daqueles que têm o desejo de assumir a liderança desta cidade. Pai, nós queremos abençoar a cada um desses homens, dessas mulheres, Pai, que têm desejado assumir esse desafio, Pai, durante mais esta gestão. Que a Tua bênção seja sobre a vida de cada um deles, que eles possam ter sucesso no trabalho deles, mas que seja segundo a Tua vontade, segundo aquilo que está no seu coração, porque sabemos que o que prevalece é a Tua vontade. Por isso, Pai, usa aquele que o Senhor já tem determinado para governar essa cidade, e que Tua bênção seja sobre ele, permaneça sobre ele, e que esta cidade venha prosperar para a glória do Teu nome. Nós nos abençoamos, Te agradecemos e nos despedimos debaixo da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença.